Estava hoje lendo sobre Moisés e cada vez que nós lemos a palavra do Senhor, ela nos ensina algo. E eu gostaria de passar para vocês o que falou comigo hoje, né? O quanto nós precisamos, aqui dentro da história, né, do acontecimento de Moisés, o quanto que nós aprendemos sobre até controlar a nossa ira, sobre confiança no Senhor, sobre entender que quando Deus manda nós fazermos algo, não é pelas nossas mãos, mas vem do poder de Deus, vem, né, das mãos do Senhor. O Senhor Jesus age nas nossas vidas. Então, comentando com vocês, todos nós sabemos que Moisés nasceu numa época onde os egípcios, então, mandou matar todos os homens, nascidos homens do povo de Deus, dos Israel, de israelitas. Então, aqui, a mãe de Moisés, né, a Joquebede, pega um cestinho, coloca o seu filho e coloca no rio. Mas a filha de Faraó ali foi então tomar um banho no rio e encontrou o cestinho com aquela criança ali dentro. E ele cresceu ali com os egípcios, com a filha de Faraó sendo sua mãe. Só que Moisés percebia que algo não era assim. Ele não conseguia tanto lidar com as situações do povo ali, povo de Deus ser maltratado. Então, quando ele vê um egípcio maltratando um homem, né, um dos escravos, então ele mata esse egípcio. Ele acabou matando esse egípcio, né, por acidente, mas esse egípcio morreu. Então aqui você vê que ele subiu uma ira, né? Subiu uma ira na sua cabeça, então ele ficou muito zangado e empurrou este homem. Onde que aconteceu isso? E aqui nós aprendemos que nós devemos o quê? Controlar o nosso temperamento, controlar o nosso nervosismo, a ira. Os hebreus, nós sabemos que nessa época os hebreus aqui, eles eram maltratados pelos egípcios, foram escravos. E então, passando esse momento, Moisés foge. Ele foge para o deserto de Midian. Nesse deserto, Deus trata com ele, ensina ele o quanto ele precisa controlar o seu temperamento, controlar o seu nervosismo, né? Ele precisa controlar, saber esperar, ter paciência. Então, Deus foi tratando com ele. Deus foi tratando para que ele seria o homem a que Deus escolheria para livrar o povo de Deus que estava sendo escravizado no Egito. Deus permitiu que Moisés fugisse de Midian para lhe ensinar a mansidão, lhe ensinar a força do controle, né? Então Moisés ficou ali no deserto com a família de Jetro, e ele casa com a filha de Jetro. E então ele cuida das ovelhas do seu sogro, ele ajuda em tudo. Ele trabalha. E então Deus faz um chamado a Moisés. Quando Deus lhe pede para fazer algo, não tenha medo. Quando Deus nos pede para fazer algo, mesmo que seja difícil, não tenhas medo, porque é Ele que vai conosco. Então, nós devemos confiar em Deus. Confiar que Deus tem todo o poder para fazer nas nossas vidas. Então, Deus vai até Moisés e então Deus fala para Moisés o seu plano. Deus, por meio de um arbusto de chamas, Deus fala para Moisés: tire a sandália e esconde o seu rosto, porque aonde está? Porque tu estás adiante de mim. E então Moisés fazendo isso, Deus começa a falar para ele:
Você irá até o Egito e tirarás o povo da escravidão. Deus diz a Moisés que tinha vindo salvar o povo de Israel e que Moisés seria o usado de Deus. Está lá em Êxodo 3. Lá em Êxodo 3 está sobre isso, e até o capítulo 4 fala sobre isso. Mas Moisés, ele se sente incapaz de fazer a tarefa que Deus tem te dado, incapaz de fazer o que Deus lhe envia, incapaz, e o medo também de enfrentar da onde ele já tinha fugido. Mas quem o ordena é o Senhor. Não tem como algo dar errado se está sendo enviado por Deus. Moisés pensou que iria fazer isso sozinho. Como eu vou fazer isso? Este enorme trabalho. Ele pensou que ele não tem qualidades o suficiente para fazer isso. Mas as qualidades não são nossas. As qualidades é de Deus, porque é Ele que está no controle. É Ele que está na frente. Apenas confie em Deus, que Ele nos dá a força, a coragem. Apenas tenha um coração disposto a fazer o que Deus nos pede. Deus é todo poderoso, é forte e pode fazer qualquer coisa. Não há nada impossível para o nosso Deus. E sabemos, Deus promete aqui a Moisés que ele iria com ele. Moisés não sabia convencer o povo, mas quem estava na frente era Deus. Ele era enviado de Deus. Então, nós sabemos que Moisés teve que enfrentar ali o faraó. As pragas vieram sobre o Egito pela teimosia de Faraó, onde não libertava o seu povo. Mas nós sabemos que a vitória foi garantida, que Moisés conseguiu libertar o povo que estava cativo no Egito e passaram, pelo mar. Mas o que eu quero trazer isso para vocês é o seguinte: aprenda a confiar em Deus. Se Deus te manda ir, vá. Não temas. Não temas os homens, não temas as afrontas. Se Deus manda, tudo dará certo. Se Deus fala, tudo dará certo. Apenas confie e tenha um coração disposto a fazer a vontade de Deus. Tenha um coração disposto a fazer o ID do Senhor. Tenha um coração disponível. Seja um vaso valoroso. Seja um instrumento de Deus. Que Deus te abençoe grandiosamente. Que você possa ser a cada dia usado pelo Senhor. E como a palavra de Deus nos ensina, não deixe a ira crescer sobre a tua vida. Não deixe a ira dominar as suas atitudes. E se isso acontecer algum dia, corra para os braços do Senhor e peça perdão, porque Deus, Ele é Deus poderoso para nos perdoar. Como também Moisés errou ali, numa atitude às vezes de impulsionamento, mas ele foi o homem ungido de Deus para salvar o povo. Seja você também um instrumento do Senhor para salvar os que estão perdidos e caídos. Que Deus te abençoe grandiosamente.